Salve telanautas, tudo bem com vocês? Olha eu aqui, Heitor Teixeira, de novo, pra gente falar um pouquinho sobre esse assunto tão bacana que mora nos nossos corações. Se não nos seus, no meu, com certeza, que são os super-heróis. Fazia tempo que eu não falava sobre isso aqui no canal e chegou a hora. Esse é um vídeo onde eu vou abrir meu coraçãozinho e falar o suficiente para eu sentir que eu estou em dia com esse assunto, já que faz tanto tempo aí que a gente não tem novidades que eu tenha conseguido cobrir. Faz um tempo que eu não trago reviews, nem que seja dos filmes ou das séries da Marvel ou da DC para falar com vocês. Eu espero que vocês embarquem e curtam o que eu trouxe pra gente discutir, porque eu vou ser redundante em algumas coisas, falar um monte de coisas que vocês já sabem por outro lado, mas também deixar aí margem para um bocado de conversa que eu tô sim curioso para saber a opinião de vocês. Então quando terminar tudo isso aqui, eu quero ver vocês caprichando nos comentários, no campo dos comentários, para eu saber o que vocês estão pensando a respeito desse assunto, porque isso também vai ajudar a definir como eu vou lidar com este tópico dentro do canal nos tempos que se seguirão. Conto com vocês. Para você que está chegando agora e para você telanauta que já é da casa, deixe o seu like. Quem não for inscrito, inscreva-se. Ative as notificações para não correr o risco de perder alguma coisa de todos os nossos lançamentos. De certa forma, a gente vai falar um pouco sobre a ascensão e queda. Será que teve queda? Desse gênero que já foi considerado um gênero meio maldito, meio deixado de lado, meio esquecido, aonde as produções de Hollywood faziam questão de pensar nisso como se fosse um lugar meio cemitério de investimento, um lugar onde eles não tinham lá muita vontade de tocar, porque os filmes eram extremamente caros e raramente davam o retorno esperado. Aparentemente, nessas últimas 2 décadas aí, a gente viu que o assunto não era bem esse e inclusive a gente vive um momento onde talvez seja absolutamente o contrário. Se você não é um filme de super-herói, provavelmente você vai ter dificuldade com as bilheterias. Então vamos dar uma analisada. É claro que é discutível qual foi o primeiro filme a cuidar deste ressurgimento, do comecinho dessa suposta era de ouro para os filmes de super-heróis. Mas muita gente diz que o primeiro a abrir as portas e que normalmente escapa da atenção de muita gente, até porque tem trocentos fãs de quadrinhos que nem lembram deste filme em particular como sendo um filme de quadrinho, é Blade. Sim, a versão lá atrás, aonde a gente teve o começo dessas coisas com esse personagem que não era associado diretamente com um super-herói. Mas, apesar de muita gente achar que o primeiro filme a trazer tudo isso tenha sido X-Men do Bryan Singer, outros tantos vão dizer que foi sim o Blade que começou com tudo isso, levando em conta e em consideração que a gente está falando de uma produção que é um título da Marvel numa época onde a Marvel, enquanto editora, estava super mal das pernas. A década de 90 não foi boazinha com a Casa das Ideias e fez com que eles tivessem que tomar algumas atitudes bastante drásticas, vendendo um monte de direito autoral, fazendo concessões para outros estúdios, outros provedores de conteúdo, como tem moda dizer hoje em dia, para que eles tivessem uma oportunidade de simplesmente não falir. Teve lá um monte de situações onde eles acabaram pegando a prata da casa, os nomes mais famosos, e entregando o ouro pro bandido na mão de outros tantos, aos quais eles quase se arrependeram. Mas lá para 2008 eles conseguiram reverter isso, fazendo com que a Marvel não simplesmente estivesse envolvida enquanto nome, mas fosse sim o seu próprio estúdio. E aí parece que tudo mudou. Eles não estavam sozinhos no mercado, mas a diferença que eles fizeram a partir do sucesso que ninguém viu chegando do primeiro Homem de Ferro, parece que mudou muito as coisas, inclusive para filmes que não tinham nada a ver com super-heróis, mostrando que o caminho era não apenas pensar em sequências, não apenas pensar em trilogias, mas em franquias inteiras.
que tivessem seus nomes valorizados com suas histórias costuradas, motivando as audiências a ficarem atentas em muito mais do que apenas uma produção, sempre ansiosas pelo que vinha depois. Foi aí inclusive que começou a ficar bastante comum, corriqueiro, esse negócio de você ter uma ceninha pós-crédito só para capturar a atenção da galera e querer fazer todo mundo ficar no cinema até a hora em que a luz acesa tivesse lá com o carinha da vassoura olhando para você com cara torta no cinema. Aquela cara de você não vai embora não, meu filho, tá na hora, vai. Então, já que parte da ideia desse vídeo aqui é a gente dar uma olhada a respeito desse assunto de será que tá tendo de fato uma saturação no gênero, vamos dar uma olhada na quantidade de filme. E eu não estou falando de forma cabal, eu estou pegando só aqueles que o público geral consegue ter acesso com facilidade. Porque se você for rato de internet, você com certeza encontra muito mais do que isso. Pode ter certeza. Então, falando da fase 1 da Marvel, a gente está falando de Homem de Ferro de 2008, O Incrível Hulk de 2008, Homem de Ferro 2 de 2010, Thor de 2011, Capitão América, o Primeiro Vingador de 2011 e então a gente tem, culminando com as histórias desses personagens que foram apresentados individualmente, Os Vingadores em 2012. E talvez aí eles tenham de fato mudado a fórmula do como a coisa é pensada em Hollywood, uma vez que esta construção gradual deu sim muito certo e fez com que a junção desses personagens fosse algo que não tivesse só sido antecipado, mas aguardado, esperado e comemorado. Na fase 2 nós tivemos Homem de Ferro 3 de 2013, Thor, o Mundo Sombrio de 2013, Capitão América, o Soldado Invernal de 2014, Guardiões da Galáxia de 2014 também. Filme esse que veio meio que para já testar as águas e quebrar o molde, já que ele é um filme dentro de um universo com super-heróis, mas não exatamente um filme com super-heróis. Um pouco mais pra frente a gente vai falar disso quando a gente estiver conversando a respeito do fato de que os filmes de super-herói, que na minha humilde opinião passou a ser sim um gênero de cinema, também tem seus subgêneros dentro dele. O que por um lado é muito inteligente e por outro deixa muita gente confusa. Daí então nós tivemos Vingadores 2, A Era de Ultron em 2015 e ainda em 2015 O Homem-Formiga. Estreando a fase 3 da Marvel, que até então foi a mais comprida, com mais filmes que eles tiveram até agora, nós tivemos Capitão América, Guerra Civil em 2016, Doutor Estranho em 2016, Guardiões da Galáxia Volume 2 em 2017, Homem-Aranha de Volta pra Casa em 2017 e esse aqui vale salientar que foi o começo de uma parceria histórica. A gente não tinha visto nada parecido com isso antes, quando a Marvel chamou a Sony para brincar e falou: ei, escuta, vocês estão aí com os direitos do Cabeça de Teia, a gente queria poder usar ele, como é que a gente pode fazer para fazer um bem bolado aqui e ficar bom para todo mundo? Vem pra cá, vem brincar. Então a galera das diretorias sentou, conversou e chegou num bom acordo que foi lucrativo para todo mundo, inclusive para os fãs, que tiveram a participação desse personagem que é de longe um dos mais queridos, mais reconhecíveis e mais aguardados de toda a franquia daquilo que tem a ver com a Marvel, que estava na mão da outra galera e ainda tá, mas pelo menos conseguiu vir fazer parte das histórias aqui do MCU e até por isso o nome De Volta pra Casa, que foi extremamente apropriado na época. Muito bem pensado. Tivemos então Thor Ragnarok, que mostrou que dá sim para colocar um bocado de humor em uma franquia que talvez tivesse um jeitão muito sério para agradar, assim, a todo mundo. Pantera Negra em 2018, que foi uma grande comemoração para toda a comunidade, todas as pessoas pretas que tiveram a sua representatividade no talo com um grande filme de proporções épicas, contando algo que estava devendo há muito tempo e que chegou para abalar com uma grande bilheteria, que depois a gente teve a morte do personagem principal, do intérprete, Chadwick Boseman, que foi de fato uma pena e estremeceu bastante o MCU por causa de tudo o que era óbvio,
com o que ia acontecer com a ausência desse cara, que foi tão importante, que foi uma perda bastante sentida. Daí então nós tivemos Os Vingadores 3, Guerra Infinita, em 2018, Homem-Formiga e a Vespa, em 2018, Capitã Marvel, de 2019, Os Vingadores 4, Ultimato, de 2019 e para fechar a fase 3, Homem-Aranha Longe de Casa, de 2019. Daí então a gente tem o começo daquilo que vem sendo chamado de a saga do multiverso, com a fase 4 começando tudo isso. E no topo lá a gente tem Viúva Negra de 2021, Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis, também de 2021, Eternos de 2021 e veja só vocês, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa também de 2021. Gente, vale lembrar que só em 2021 nós tivemos 4 filmes sendo lançados com o selo da Marvel, ainda que nem todos eles fossem exatamente do estúdio Marvel principal, mas isso é uma coisa que para quem lá atrás esperava praticamente uma década para ter um filme de super-herói que fosse pelo menos razoável, olha só que época que a gente está vivendo aqui, e esse foi com certeza o começo desse negócio da galera falar se não tava de fato ficando saturado. Talvez tenha tido gente que já estivesse se questionando isso em anos mais anteriores do que 2021, mas com certeza ali com esses 4 filmes só da Marvel tendo sido lançados, com certeza esse assunto já estava ganhando a atenção inclusive dos estúdios, que tem que saber se vale a pena continuar pondo o rico dinheirinho deles para saber se eles vão ter o retorno esperado, porque se não for para ter retorno eles nem fazem. Daí então eles lançaram Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura em 2022, Thor, Amor e Trovão em 2022 e Pantera Negra, Wakanda para Sempre também em 2022. Pantera Negra 2 foi um filme que sentiu bastante com a morte do ator, como eu havia dito antes, porque de fato eles tiveram que construir uma história que gira muito mais em torno do universo construído para contar as histórias dele do que contando com a força que o intérprete e o personagem tinham. Não foi um filme ruim, mas nesse momento a gente sente que nem todas as produções da Marvel estão agradando todo mundo, seja lá pelo motivo que for. Alguns reclamam simplesmente do roteiro e outros dizem que tem intenções políticas por trás. Não sei, mas de qualquer forma é inegável dizer que esse momento tem sido um momento um pouco mais precário para o retorno de bilheteria, no mínimo, do que tem acontecido com os filmes da Marvel. Mas não parou por aí. No começo da fase 5 a gente teve Homem-Formiga e a Vespa Quantumania de 2023 e Guardiões da Galáxia Volume 3, também desse ano, 2023. E com muito mais por vir, como as Marvels, Capitão América Nova Ordem Mundial, Thunderbolts e Blade. Lembra do Blade que eu tinha falado lá de trás, que talvez tivesse começado tudo isso aqui com Wesley Snipes fazendo o personagem principal? Pois é, parece que esse Blade aqui tá meio encantado, mas o tio Kevin Feige prometeu que vem, então enquanto ele não despromete a gente fica no aguardo. E ainda Deadpool 3, Quarteto Fantástico, Vingadores A Dinastia Kang e Vingadores Guerras Secretas. Como eu falei galera, lembra? Talvez o primeiro filme que venha à mente do público mais velho, dos nerds com mais de 40 anos que nem eu, quando vão se lembrar de um filme que presta, vão lembrar lá de 1978, do filme do Christopher Reeve com o primeiro Super-Homem, que de fato pode ser um filme que tenha envelhecido mal alguns efeitos especiais, mas ainda é, na minha humilde opinião, o protótipo do filme perfeito de super-herói, resistindo em muito ao teste do tempo nos quesitos principais como roteiro e execução, que talvez seja até muito mais importante do que os efeitos especiais, porque tem outros filmes aí que tem efeitos especiais a rodo e no fim das contas parecem filmes de borracha que não chegam em lugar nenhum, mas nós tivemos naquela época, por exemplo, que esperar praticamente mais de uma década até que a gente tivesse mais um filme razoável, que foi o Batman do Tim Burton. Agora a gente tem uma enxurrada de filmes de super-herói o tempo todo. Lembre-se, eu estava falando só dos da Marvel e eles não estavam sozinhos no mercado, com certeza tinham outros tantos vindo ali também. Até porque, falando só dos da DC, vamos dar uma olhadinha, meio que dos anos 2000 pra cá, o que a gente teve? Batman, o início, em 2005.
Constantine, também em 2005. V de Vingança, também em 2005. Superman, O Retorno, de 2006. O Cavaleiro das Trevas, em 2008. Que muita gente jura de pé junto que é um dos melhores filmes de super-heróis já feitos. E eu acho realmente um dos melhores. Se é o melhor, eu não sei, mas o filme é bom. Pra caramba. Watchmen, de 2009, que não é exatamente DC, mas é da DC. Você entendeu? Meio selo Vertigo ali, como outros que eu andei citando aqui e outros que ainda vão vir, mas a coisa meio que se mistura, meio que faz parte de um grande conglomerado maior, então tá tudo aqui meio que na mesma lista. Ainda que eu tenha pulado 300, mas tá tudo aí. Jonah Hex, de 2010 e Lanterna Verde, de 2011. Pois é, aquela bomba verde, mas tá aí também. O Cavaleiro das Trevas Ressurge, de 2012, O Homem de Aço, de 2013, Batman vs Superman, A Origem da Justiça, de 2016. Marta! Esquadrão Suicida, também de 2016, Mulher Maravilha, de 2017, Liga da Justiça, de 2017, que teve duas versões. Se você não gostou da do Joss Whedon, talvez tenha amado a do Zack Snyder, mas tem dois, então talvez contasse como duas entradas só desse mesmo filme. Aquaman, de 2018, Shazam, de 2019, O Coringa, também de 2019. Tem nada a ver com o resto aqui. O Coringa podia estar solto, mas é um bom filme que passou da casa do bilhão nas bilheterias e já tá recebendo uma continuação, que em breve tá aí. Aves de Rapina, a Arlequina e a sua Emancipação Fantabulosa, de 2020, que muito honestamente é um filme horrível, que nunca devia ter sido feito, mas que não me perguntaram nada, então paciência, né? Mulher Maravilha, 1984, de 2020, O Esquadrão Suicida, de 2021, não confundir com o Esquadrão Suicida, de 2016, dessa vez esse aqui foi feito com o James Gunn, que tinha sido despedido pela Disney, depois de fazer Guardiões da Galáxia Volume 2, por causa de uns tweets antigos, de mais de 10 anos, com umas besteiras que o cara tinha falado lá, mas que ele já tinha falado que já tinha superado aquela fase, já tinha amadurecido, e aí quando a Marvel viu a besteira que fez em deixar o cara aí, chamaram ele de volta para fechar a trilogia com o terceiro Guardiões da Galáxia, o volume 3, que aí tá fazendo sucesso de novo no meio desta fase baixa, e aí eles notaram que de fato eles pisaram na bola com a própria galinha dos ovos de ouro, sendo que agora o James Gunn vai remontar todo o universo DC e com chances de fazer direito dessa vez, coisa que o Zack Snyder, você que é fã, me desculpe, não conseguiu. E a gente ainda teve The Batman, com uma versão muito mais detetivesca do personagem, mas que também chegou aí completamente solta, sem ter amarra nenhuma com o universo que estava sendo proposto, com um Batman que não tinha nada a ver com o do Ben Affleck. Isso foi em 2022, e em 2022 a gente ainda teve Adão Negro, que o The Rock estava prometendo que ia ter lá a mudança de poderes dentro da DC, e ele estava certo. Só não tinha a ver com ele na mudança de poder, mas ele estava certo. E agora, em 2023, a gente tem ainda o Shazam 2. Lembrando que esse ano a gente ainda vai ter o filme do Flash, o filme do Besouro Azul e o segundo Aquaman. Então vai pondo tudo na conta. Daí, meus amigos, se não fosse o suficiente os filmes da Marvel e da DC, lembrando que os da Marvel não estavam todos debaixo do mesmo teto, porque eles tinham vendido parte dos direitos, a gente vai falar daqueles que foram para Fox só com os X-Men. Então, rebobinando e vendo lá de trás o que estava acontecendo. X-Men em 2000, X-Men 2 de 2003, vou botar uns títulos em inglês mesmo aqui. X-Men 3, The Last Stand de 2006, X-Men Origins Wolverine de 2009, X-Men First Class de 2011, The Wolverine de 2013, X-Men Days of Future Past de 2014, X-Men Apocalypse de 2016, e aí a gente teve Deadpool de 2016,
que chegou para abalar, mostrando que dava para fazer diferente e que esse personagem, por não se prender em nenhuma lei de lógica, nenhuma regra, podia contar as coisas do jeito que queria e fazer sucesso, até com quem estava desacreditado com a franquia. Daí a gente teve Logan em 2017, que foi um ótimo filme, mas foi triste por fechar a história do Wolverine de um jeito meio definitivo. Então qualquer coisa que a gente venha a ver daqui pra frente envolvendo esse personagem, ou vai ser numa parte anterior dessa linha do tempo, ou em um universo paralelo. Mas em épocas de multiverso, quem é que se importa com isso, não é mesmo? Aí então nós tivemos Deadpool 2 em 2018, Dark Phoenix em 2019 e The New Mutants em 2020. Filme esse que esteve encantado, porque estava pronto bem antes de ser lançado, mas com o negócio da Disney tá tentando comprar a Fox, ficou aquele vai, não vai, quando foi já era meio tarde, então o filme saiu só para cumprir tabela mesmo. Aí pulando dos filmes dos X-Men da Fox, e lembrando que eu tava falando só dos X-Men, não tava nem falando dos outros, tipo filme do Daredevil e por aí vai, Motoqueiro Fantasma, esse tipo de coisa que estava na mão de outra galera, vamos falar dos que foram para a mão da Sony com o Spider-Verse. Spider-Man de 2002, Spider-Man 2 de 2004 e Spider-Man 3 de 2007. 3 filmes esses tendo sido dirigidos pelo diretor Sam Raimi, que estava praticamente com a bala na agulha fazendo o seu quarto filme, quando eles falaram não, é melhor não, nós vamos mudar a direção e vamos entregar na mão do outro cara para fazer. Muito obrigado, se a gente precisar de você de novo a gente chama. Foi aí então que a gente teve The Amazing Spider-Man em 2012, The Amazing Spider-Man 2 em 2014, sendo que se você vê os dois filmes um do lado do outro, eles nem parece que fazem parte da mesma coisa, porque um é de um jeito e o outro é completamente diferente. Não casa direito, só tem os mesmos atores. E lembrando que os filmes com o Tom Holland, que também fazem parte da Sony, em última análise, eu já citei naquela lista lá atrás. Daí então nós tivemos Spider-Man Into the Spider-Verse, que foi uma animação que também passou da casa do bilhão na arrecadação da bilheteria e mostrou que não é impossível sonhar com uma versão do Miles Morales, que muito provavelmente deve estar ali na esquina do live action, chegando em breve. E aí, já que a Sony tem pouca coisa para esticar, eles vão começar a tentar dar os nó em pingo d'água e transformar bandido em herói, ou anti-herói, ou semi-herói, sei lá. Com 3 filmes que, na minha opinião, foram extremamente equivocados, mas que estão aqui na lista também. Venom, de 2018, Venom, Let There Be Carnage, de 2021 e Morbius, de 2022. Morbius. Pra quê? Ou seja, se você somar os filmes dessas listas que eu coloquei aí, pelas minhas contas, vão estar em torno aí de uns 77, 78 filmes. E eu não tô nem contando dos menos famosos ou aqueles que foram feitos de forma avulsa, tipo, sei lá, Homem-Coisa e outros tantos. Alguns que saíram pela Lionsgate ou sei lá. Gente, é muito filme. Tem outros, inclusive, que foram feitos sem necessariamente nunca ter tido uma versão nos quadrinhos, nunca tiveram uma página impressa, mas que foi feito lá uma versão para poder aproveitar o fato de que o assunto super-herói estava bastante em voga e tal. Então, galera, é filme a rodo. Por isso, é sim válido perguntar: tá rolando saturação ou não? Inclusive, de forma bem rapidinha, vou contar para vocês uma coisa que é a minha visão pessoal da vida. Lembro de quando eu era novinho, que eu chegava na locadora e tinha lá as sessões: aventura, ação, suspense, drama, policial, aquele negócio todo. Para você encontrar filmes de super-herói, eles costumavam estar espalhados. Talvez um tivesse em ficção científica, talvez outro tivesse em ação, outro tivesse em aventura. Mas, se você for parar para pensar, juntando tudo, todos esses filmes, simplesmente pelo assunto que os une, daria para ter lá a prateleira só escrito super-herói e ela estaria cheia de coisa.
Até porque não tem só filme, tem séries também, tem animações. E animações não são poucas, principalmente se a gente contar com as DC, que é rainha em fazer animações. Existe uma discussão boba antiga que tenta ver quem é melhor, a Marvel ou a DC, que é de fato uma discussão bastante boba, já que ambas são excelentes, principalmente do ponto de vista editorial, das editoras de papel, que fazem histórias muito bacanas sem que uma seja lá muito desequilibrada em termos de qualidade em cima das outras. Mas se a gente for pegar esse momento aqui em que eles estão transformando as coisas em produções live action, eu acho que fica bem claro que a Marvel tá sim levando uma certa vantagem. Talvez por terem tido aí a capacidade de ter vários sucessos em seguida, com um bom planejamento por trás, ter feito uma boa arrecadação financeira de bilheteria que permitiu que eles continuassem investindo de forma estruturada e que agora a gente está sentindo sim um certo desequilíbrio ali, mas eles ainda estariam na frente. Talvez a DC fique na frente quando a gente esteja falando a respeito de produções para TV ou as tais das animações que eu citei até agora. Porque falando das séries, ainda que a gente tenha que colocar todas as da CW no meio, vamos dar uma passada naquelas que saltam aos olhos, que vem primeiro à mente logo assim de cara. Muitas delas compondo inclusive aquilo que a gente chama de Arrowverse, porque Arrow foi a primeira. Então vamos lá. Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Black Lightning, Vixen, Batwoman e mesmo outras que vêm em outros pacotes de licenciamento, como Constantine, iZombie, Lucifer, Superman e Lois, Doom Patrol, Titans, The Sandman, Peacemaker, Preacher, Watchmen e sem falar nas animações como as clássicas. Não tô nem falando daquele 1 milhão de filmes longos de animação, só das séries mesmo. Batman The Animated Series, Superman The Animated Series, Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites, onde se você era um super-herói e existia no universo DC, você era da Liga. É claro que gosto é uma coisa subjetiva, não dá pra dizer quem tá certo ou quem tá errado. Eu acho que a Marvel leva nesse quesito em termos de estar entregando coisas melhores no live action. O que vocês acham? Vocês concordam com isso? Comentem, porque eu quero saber a opinião de vocês. Um dos critérios que eu uso para poder chegar nessa conclusão, além da minha percepção pessoal, é também, é claro, a bilheteria, que mostra como a galera tem reagido aos subsequentes lançamentos. E aí então outra pergunta importante que fica é, será que nesse momento, onde a Marvel está passando por uma situação mais calma, mais tímida, com produções ali que variam de qualidade na percepção da sua audiência, e principalmente com todas as acusações enfrentadas pelo Jonathan Major, que é o ator escolhido para fazer o próximo grande vilão das próximas fases, das próximas temporadas de histórias da Marvel, será que o fato do James Gunn ter ido para DC e ele ser um cara porreta, que é um grande contador de histórias com um grande coração, que sabe mesclar desde grandes palhaçadas até grandes momentos dramáticos, sendo um bom planejador, vai conseguir colocar a DC nos trilhos, nos eixos, para que ela se torne competitiva nesta fase onde muita gente vem dizendo que os super-heróis estão numa fase que está está saturando, está começando a encher o saco? Será que com o primeiro filme sendo o Super-Homem, o legado, será que ele vai conseguir, este que é o super-herói, avô de todos os outros, trazer uma lufada de ar fresco, trazendo algo que a gente ainda não viu? Porque, muito honestamente, talvez quando a DC tenha a sua chance de fato brilhar, talvez os interesses do público estejam bastante frios em relação a isso, e aí talvez eles estejam chegando um pouco tarde na festa. Mas de qualquer forma, como eu falei, aos olhos de muitos especialistas, não é que a saturação seja por causa da grande quantidade de produções do gênero, mas talvez pela grande quantidade de filmes com maus roteiros que vêm sendo lançados em sequência, o que cansa bastante. Porque aqui entre a gente, vamos combinar, você vai no cinema, você gasta com estacionamento, você paga o seu ingresso, compra pipoca, aquele negócio todo, é um momento da tua vida que você para sair da sala de cinema insatisfeito.
Aí quando você vai fazer isso pela terceira vez, insatisfeito, a quarta vez você já pensa 2, 3 vezes antes de querer ver filme de super-herói de novo. Mas se uma coisa o Guardiões da Galáxia 3 mostrou pra gente, é que ainda dá sim pra contar boas histórias com o gênero, com o tópico de super-heróis. Porque na verdade tudo que tá faltando é você contar uma história que prenda a atenção e satisfaça a audiência. Não é que os filmes são ruins, eles só estavam sendo mal contados mesmo. E a Marvel mesmo já vinha tentando fazer esse negócio de aumentar a sua diversidade. E eu não tô falando de representatividade apenas, era diversidade narrativa mesmo. Tentando fazer com que um filme tivesse uma cara mais de ação, o outro tivesse uma cara mais de heist, o outro fosse um thriller político, talvez tivesse um de espionagem, algum que entrasse ali por um caminho, talvez que flertasse com um pouco de terror, outra coisa que fosse mais pro humor, pra comédia e tal. Então digamos que eles estejam tentando enriquecer o gênero com vários subgêneros para que o tópico dos super-heróis sejam só o envelope no qual o resto das histórias são entregues. Mas isso faria até com que eles pudessem fugir mais da tal fórmula que eles tinham criado lá atrás, que ainda está presente, mas de qualquer forma ela podia ter diversos sabores diferentes, o que facilitaria a nossa vida na hora de julgar os filmes em separado. Uma coisa que vale a pena lembrar, na época em que só se tinha os gibis ou as mídias impressas, que toda a HQ era ali no papel para você ler, em dado momento, com as editoras tendo literalmente décadas de histórias contadas, você estava lendo lá uma determinada história onde estava escrito algo do tipo: para entender esta coisa ou este evento, leia a revista do fulano, página tal. Que eles meio que faziam isso para costurar as histórias e que você se mantivesse lendo as histórias dentre os mais diversos e diferentes títulos da mesma editora. O que podia ser um pouco amedrontador para quem estivesse chegando do nada, porque ia falar: como é que eu vou entender essa história se eles fizeram 5, 6 referências em poucas páginas? Eu precisaria ter um conhecimento tão vasto para conseguir entender essa história, e onde é que eu vou conseguir correr atrás disso? Isso de certa forma para o próprio MCU, que já está fazendo seus 15 aninhos, bem ou mal também já está acontecendo, fazendo com que as novas audiências talvez se sintam um pouco intimidadas, sendo que essas histórias têm coisas amarradas e presas a filmes anteriores, numa lista com 30 e poucos filmes, e ainda tem as séries da Disney, que podem fazer com que as pessoas se sintam meio acovardadas na hora de entender certas coisas, sem achar que vão entender tudo tão plenamente. Até por isso é bom que eles criem certos pontos mais confortáveis, convidativos, para que as pessoas consigam entrar, mas sempre vai ficar aquela sensação de que está faltando alguma coisa. Isso é inevitável. Então galera, se a preocupação há tempos atrás era com a escassez de oferta desse tipo de filme, de série, de produto, hoje em dia talvez o problema seja a abundância. Porque uma pessoa que é interessada nesse tipo de assunto muito provavelmente não tem tempo suficiente na semana para acompanhar tudo que lhe é ofertado. Mas eu prefiro um momento como esses do que você querer consumir e não ter o quê. Só acho. Então, Pelanauta, a pergunta que fica para você aí de casa é: o que você pensa disso tudo? Você acha que já deu? Não importa mais? O que eles fazem já cansou? Você já viu o suficiente de super-heróis? Ou você ainda tá na fila para ver a adaptação do seu super-herói favorito dos quadrinhos que ainda não chegou nas telas? Deixem os seus comentários e a gente continua essa conversa em breve. Um forte abraço, galera, e até mais.